Oferecimento Fripai Alimentos, qualidade na sua mesa, com inspeção do Ministério da Agricultura. Oi, boa tarde, tudo bem? Nesta semana, as atenções do mundo inteiro vão estar voltadas para a França e as comemorações dos 70 anos do Dia D, uma data marcante da Segunda Guerra Mundial. E nós vamos contar detalhes dessa história. Eu sou Michele Pacheco e o Conhecendo já está no ar. O cuidado com a sua saúde começa na seleção dos animais. Nossa produção é feita com respeito ao meio ambiente e alta tecnologia. O controle de qualidade é rigoroso e tem inspeção do Ministério da Agricultura. O transporte climatizado garante a confiança e a qualidade na sua mesa. Fripai Alimentos. Para entender a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que voltar lá no final da Primeira Grande Guerra. O Tratado de Versalhes considerou os derrotados como responsáveis por todas as perdas humanas e materiais no conflito. As nações vencidas pagaram um preço alto e empobreceram. Foi nesse contexto que na Europa de 1930 surgiram os regimes totalitários, como o fascismo. Para escapar da crise, Benito Mussolini na Itália e Adolf Hitler na Alemanha apostaram na industrialização, em especial na fabricação de armas. Só que o Tratado de Versalhes dificultava a venda desses produtos. Os líderes usaram então a insatisfação do povo como combustível para a máquina da revolta. Em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Imediatamente, Inglaterra e França declararam guerra aos alemães, que ganharam apoio dos italianos. Toda essa história, de uma forma ou de outra, está contada nesse museu particular que pertence ao professor Expedito. Professor, quanto tempo para reunir todos esses objetos? Eu mexo com isso há mais ou menos 44 anos. Comecei com 14 anos de idade. De hobby virou profissão. O que você leva em conta quando junta esses objetos? O que você procura? Eu procuro resgatar a memória tecnológica que está vinculada a essa área militar, que eu acho de extrema importância, e insiro o Brasil nesse contexto. Por falar em resgatar, vamos resgatar um pouquinho da história da guerra, já que o senhor entende tanto disso. Em relação à Segunda Guerra Mundial, o que mais se destaca no poder militar dos dois lados? Olha, o poder militar dos dois lados, primeiro a gente vai ver a parte política com o expansionismo alemão, que vai gerar a Segunda Guerra Mundial em função daquele Tratado de Versalhes que você já mencionou aí, com o fim da Primeira Guerra Mundial. E houve as inovações tecnológicas e o que se destaca importante nesta área é todo esse desenvolvimento tecnológico, tanto no mar, na terra quanto no ar. O Hitler desenvolveu uma forma de guerra que foi considerada a chamada Blitzkrieg, que era a guerra relâmpago, em que ele tinha uma grande velocidade, equipamentos necessários para isso, e ele conseguiu integrar exército e força aérea para poder marchar sobre o território que ele deveria conquistar na Europa. Tanto que ele derrota a França em 6 semanas. Ele ocupa países como a Dinamarca em 24 horas, dada a capacidade de operação aérea com tropas de paraquedistas. Então, isso tudo no início foi muito importante. Isso vai perdurar mais ou menos até 42, que marca o expansionismo alemão, eles ocupando grandes extensões de terras dentro da União Soviética, né? Então você vai ter isso. Até que os aliados vão dar uma resposta e vão conseguir frear essa parte. E uma coisa que a gente tem que levar em conta na Segunda Guerra Mundial foi o desenvolvimento dessa tecnologia pelos engenheiros. Então houve uma batalha, propriamente dita. Você cria o radar, você cria a energia nuclear, você cria aviões a jato, você cria praticamente tudo que nós hoje no mundo temos é uma evolução constante da Segunda Guerra Mundial. Foi a disputa não era só no campo de batalha. Não, a disputa era tecnológica. Inclusive a parte de espionagem, parte de criptografia para você decifrar mensagens. Os alemães tinham aquelas máquinas enigmas. A partir do momento os americanos decifraram os códigos japoneses e conseguiram ter acesso a uma máquina enigma, eles conseguiram
andar à frente do que estava sendo, sabendo o que se estava se passando com essas informações. E isso foi um segredo bem guardado até o final da guerra. E por falar em segredo bem guardado, na próxima sexta-feira, a Europa, o mundo inteiro vai estar com as atenções voltadas lá para a França, que comemora os 70 anos do dia D, considerado o dia decisivo. Professor, por quê? Essa ainda é considerada a mais brilhante estratégia militar de todos os tempos? Dada as dimensões que essa operação fez. Ela foi a maior operação aeronaval, que envolveu aviões, envolveu tropas embarcadas em navios para desembarcar no continente, na costa da França, no continente europeu, saindo da Inglaterra. Isso foi uma precisão quase que cirúrgica, porque eles tiveram pequenos momentos em que o mar estava possibilitado. Se fizesse antes, teriam problemas de tempestade. Se fizesse depois, teriam que esperar mais um ano. Então, eles conseguiram acertar isso e pegou os alemães de surpresa. E para chegar nisso, foram muitos códigos secretos, muitas histórias de bastidor. Sim, muitos ataques preventivos. Eles simularam as outras invasões, fizeram, principalmente a parte de espionagem, difundiu notícias falsas. Tanto que os alemães aguardavam o desembarque em Calais, na França, que era o ponto mais estreito entre a Inglaterra e a França. E ela ocorreu na parte mais extensa, que foi a região da Normandia. Eu estava lendo durante a pesquisa para esse programa uma coisa que me chamou a atenção. Alguns generais da época disseram que um dos principais responsáveis pelo sucesso da missão tinha sido um meteorologista. Porque, como o senhor disse, Sim, era um período de muita chuva, com temporais na região da Normandia, que parecia impossível. De repente, ele falou, vai nesse dia que vai ter uma estiagem. Ele percebeu que haveria uma abertura do tempo e uma calmaria naquele período do mar, naquelas 24 horas. O dia D. O dia D. A partir do momento que uma segunda frente foi aberta, os russos ficaram mais livres para poder avançar do leste em direção ao oeste, e os alemães tiveram que combater e deslocar tropas importantes da frente russa para segurar não só os alemães na área da Normandia, como também as tropas que tinham desembarcado na Itália em 43. A Segunda Guerra acabou e o mundo se dividiu em dois blocos. Os mais novos acham estranho falar de Guerra Fria, que já acabou lá na década de 80, mas nós vivemos muito isso. O que ficou como resto, como herança da Segunda Guerra Mundial em termos militares nessa divisão do mundo? Não, o que ficou foi essa geopolítica que nós conhecemos, e muitos dos problemas que estão ocorrendo hoje, eles são frutos diretos da Primeira Guerra Mundial, principalmente na região do Oriente Médio, quando foi dividido aquilo, foi dividido com régua, pegaram um mapa e fizeram traçados retos sem respeitar tribo, sem respeitar regiões, etnias, nada disso. Então você criou um problema que está aflorado até os dias de hoje. E com a Segunda Guerra Mundial também, porque a parte que a União Soviética conquistou, eles criaram o chamado o bloco socialista deles, que era a cortina de ferro, que o Churchill tanto falava, e o Ocidente criou a parte mais democrática, dividiram a Alemanha em duas. Você tinha, aliás, a Alemanha foi dividida em 4, mas prevaleceu as duas zonas, as zonas ocupadas pelos Estados Unidos, França e Inglaterra, e a parte ocupada pela Rússia. Uma virou a Alemanha Oriental e a outra virou a República Federativa da Alemanha, que hoje unificou a partir de 89, com a queda do muro, que foi onde a gente pode marcar aí o fim praticamente da Guerra Fria e a volta de conflitos localizados. A Guerra Fria ela foi o equilíbrio mais importante do mundo, evitou-se um conflito nuclear. Nós temos muito mais chance de ter conflitos nucleares hoje do que tivemos de 45 até 89. Professor, muito obrigado por essa aula de história. Sim. E no próximo bloco a gente vai mostrar a história dos pracinhas, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial e o que restou de memórias desses nossos bravos soldados. Eu estou no Museu da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, que fica em Juiz de Fora. Essas fotos, todo o material mostram situações diferentes vividas pelos pracinhas. A associação tem como presidente o Antônio. Ele e os amigos Zé Maria, Melo e Mário ajudam a preservar toda essa história. Antônio, como foi a ida de vocês lá para a Europa? Era muito medo, era alegria, era ansiedade? Qual era o espírito da tropa? Muito medo.
da tropa, eu digo individualmente. No meu caso, por exemplo, eu não sabia o que era uma guerra. Enfrentar uma guerra, eu tive medo. A minha mãe na estação chorava na minha entrada dentro do trem para ir para o Rio de Janeiro. Isso foi um dos momentos tristes que nós vivemos. E o que eu queria saber é o seguinte, os brasileiros estavam preparados para essa guerra? Vocês tinham armas, vocês tinham roupas, tudo suficiente ou passaram um aperto danado por lá? Minha filha, dizer que nós estávamos preparados, não. Roupa era diferente, tudo isso. Sair daqui de um grau de 40 graus e enfrentar uma 28 abaixo de zero, uma neve. Nós enfrentamos a neve desde a hora que nós fomos até quase no final e aguentamos. Agora, aí fomos adaptando as roupas, né? Recebemos roupa apropriada para o combate também. Lopes, quais as principais recordações quando você lembra da guerra, dessa convivência, dos apertos? A memória é boa, companheirismo muito grande, entre soldados, cabos, sargentos. Acho que existe minha função de maneira correta. Dei sorte, estou aqui, atendendo a senhora. Perdeu muitos amigos, mas os que sobreviveram junto com você se tornaram eternos. São irmãos hoje? Posso falar que você é meu irmão? Pode. Então tá. Eu com muito orgulho. Me apresentei a voluntário com 25 anos. Minha época já tinha passado, mas esqueceram de mim, sabe? Eu apresentei a voluntário para servir o Exército, não para ir à guerra. Mas naquela época estava em guerra, então fomos e lá eu me dei, no meu setor eu me dei muito bem. Meu setor era alimentação. E o pessoal comia muito? Comia muito. 3 cozinheiros, 3 auxiliares, um cabo e um sargento de cada companhia. O que vocês conseguiam encontrar lá para cozinhar? Qual era o cardápio? Era arroz, feijão, macarrão também, carne. Todo dia o caminhão entregava e a gente recebia e fazia com muito carinho, sabe? Nós encurralamos a 148ª Divisão Alemã em Fornovo de Taro, onde ela no dia 28 e 29 se rendeu incondicionalmente ao Exército Brasileiro. No dia 2 foi a rendição definitiva, 2 de maio, que está aqui o retrato e o general alemão se rendendo ao nosso exército. Está aqui, ó. Aqui. Eu não conhecia nenhum dos que estavam do lado de lá, nem eles me conheciam. Por isso é que eu digo, o ser humano precisa mudar. Precisa mudar. Guerra é um ódio inexplicável. Como um jovem de 22, 23 anos vai ter esse pensamento de destruição? Quando vocês olham essas fotos e o que vocês guardaram e preservam com orgulho da participação dos pracinhas na guerra, você acha que vocês tiveram e estão tendo reconhecimento pelos brasileiros? O brasileiro não sabe o que é a guerra. Eu já disse em várias palestras minhas, o brasileiro, para saber o que nós passamos na guerra, precisava ter uma guerra no Brasil. Eu prefiro que eles fiquem na ignorância. Então, não vamos por esse caminho, não, porque estou dando uma entrevista que vai ter publicidade. Eu não sou ninguém. Depois do intervalo, você vai ouvir o depoimento de um descendente de alemães judeus que perdeu a avó num campo de concentração. Entre as características do regime nazista estão o racismo, o nacionalismo xenófobo, que é o ódio a tudo que vem do exterior, o militarismo e o culto à violência. De 1939 a 1945, tempo em que durou a Segunda Guerra Mundial, homossexuais e ciganos foram perseguidos e passaram fome, mas os judeus foram as maiores vítimas. A estimativa é de que 6 milhões foram levados aos campos de concentração e mortos. Hoje a maior comunidade judaica da Europa se concentra na França. Aqui em Paris existem vários museus sobre o assunto. No Memorial de Shoah, a gente encontra o Hall dos Nomes. Em cada uma dessas paredes estão escritos os nomes dos 76 mil judeus que foram deportados da França durante a Segunda Guerra Mundial.
Entre eles estavam 11.000 crianças. Os franceses foram levados para os campos de concentração, onde descobriram até onde pode ir a crueldade humana. Eles foram dizimados junto com judeus de várias nacionalidades, inclusive alemães. A avó do Rolf foi um exemplo. Nascida na Alemanha, em família de origem semita, ela foi presa pelos nazistas e enviada a um campo de concentração. O filho dela, pai do Rolf, tinha fugido para o Brasil em 1938. A sua mãe foi alertada sobre o perigo que eles corriam? Foi. Exatamente aquela história, né, do cozinheiro que foi flagrado, né, roubando lá, não sei quais, mas produtos de alimentação, né? E aquilo naquela época era realmente uma coisa muito grave. E no momento, então, de entregá-lo à polícia e tudo e tal, a mamãe interferiu, né? Inclusive dizendo que Jesus, nos seus últimos momentos, ainda perdoou na cruz o bom ladrão. E por que uma instituição religiosa como era a Salvação não poderia dar outra oportunidade? E assim foi feito. Só que esse cidadão era um informante das forças nazistas, e quando a Tchecoslováquia foi anexada, ele procurou minha mãe e disse: olha, a senhora me deu uma oportunidade, eu vou dar uma outra senhora. Dentro de 6 horas eu vou comunicar com seu marido, porque o papai também não tinha papa na língua, não. Ele falava, rachava o pau mesmo, criticava. E com isso, meu pai saiu. Eu tenho uma irmã que ela tinha nascido com aquela deficiência das pernas para dentro. Então ela estava engessada, toda engessada, as pernas engessadas. E o papai saiu com ela num trem por um lado da fronteira e a mamãe saiu com a minha irmã mais velha por outro lado da fronteira. Mas foi vapt-vupt, entendeu? E assim, eles chegaram à Inglaterra, da Inglaterra para a Suíça, da Suíça para o Brasil, né? E aqui o Getúlio realmente tinha uma afinidade muito grande com o movimento nazista, como ele teve com os integralistas, né? E, afinal de contas, ele também era um ditador de direita, né? Mas o Brasil acolheu meus pais, minhas irmãs, e aqui ele não quis nunca mais voltar para a Alemanha. Ele tentou trazer a sua avó para cá, para fugir da perseguição aos judeus? Tentou, né? Mas a imigração, na época, por conta, eu esqueço o nome desse senador, morreu naquele acidente do avião da Varig em Paris, e eles negaram, né? O papai entrou com visto de religioso e tudo, né, com as filhas, mas a mãe ficou. E lá ficou, desapareceu. A mãe da minha mãe, não tinha nenhuma conotação judaica, né? Essa sobreviveu. A irmã do papai, a única irmã do papai, ela morava no Uruguai, era casado com um iugoslavo, família. Eles eram até comerciantes no Uruguai. Depois a minha tia voltou para Berlim e acabou falecendo lá. Mas o papai não quis voltar mais, não. Falou: não, essa não é a minha Alemanha, não é a Alemanha que eu deixei. E aquelas coisas sentimentais, né? A igreja que ele foi batizado foi destruída na guerra, enfim. Rolf, uma família alemã, mesmo de origem judia, na época da guerra, num Brasil que estava vendo seus filhos morrerem, né, nos campos na Europa, ela não devia ser muito bem vista. Você lembra de algum momento da sua infância que você tenha sofrido algum tipo de perseguição? Muito. Porque aquilo foi muito próprio daquela época. E um dia o pessoal passava assim, molecada mesmo, né? Os jovens e tal, jogavam pedra e tal. E um dia quebraram lá uma janela lá de casa. Era uma casinha pequena e tudo. E o papai não resistiu, né? Abriu a porta, eles correram, o papai correu atrás deles, entraram numa birosca, e o papai entrou atrás e fez o maior sermão, né? Porque o papai era um religioso, assim, muito convicto e tudo. Então o papai alegou que não tinha razões para isso, porque ele não pediu para nascer alemão como os cidadãos
o agrediam, também não pediram para ser brasileiro, pediram para ser negro, tudo. Que ele estava aqui fugido da guerra também e fez realmente uma pregação assim, de um fundo assim, muito afetivo. E quando o papai voltou para casa, a mamãe se surpreendeu, porque olhou para ele e falou assim, você viu como é que você saiu de casa? Ele estava só de cueca, aquelas cuecas samba-canção. Nunca mais nós fomos incomodados. Nunca mais fui pelo Brasil. Apaixonado mesmo. É aquele amor assim que fala, esse país me acolheu, me recebeu de mãos abertas. Aqui minha família se firmou, cresceu. Né? Ele não quis voltar para a Alemanha. Inclusive, havia um programa não de repatriação, mas de convidar os berlinenses antigos para 10, 15 dias de festa, solenidade. Aí ele não foi. Mamãe foi. E ela não era berlinense, mas ela era casada com um. Então, realmente, e minhas irmãs também, todas duas são naturalizadas brasileiras. Você não diz que elas são estrangeiras. E vieram para cá já, uma com 9 anos e outra com 6, 7. Não é? Agora, realmente, mesmo aqui em Juiz de Fora, a gente sofreu um pouquinho. Né? No Rio, por exemplo, Niterói, né, a família tinha que se dividir para ir nas filas para comprar pão de milho, açúcar mascavo, leite era uma raridade. Então, nessas filas, o bicho pegava, né? Sai daí, alemão! Tá? Eu vejo isso hoje com uma reação muito natural, né? Principalmente pela época. Ô diabo, se eu estou brigando com o seu país, então vai para lá, o que você está fazendo aqui? Era difícil entender isso, né? E, ao contrário, eu me sinto muito orgulhoso, né, de ter passado por isso, essa prova, né, e até hoje a gente ser assim, eu sou um brasileiro convicto, sabe? Sou fanático. Obrigada a todos que nos ajudaram a contar essas histórias. O Conhecendo volta no sábado que vem, a partir de 13h. E você pode entrar em contato com a gente pelo Facebook ou pelo e-mail. Um ótimo final de semana. Tchau!